Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus louva o Pai do céu, porque escondestes as coisas, os mistérios divinos dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Aqui nós vemos duas realidades muito importantes, porque Deus, Ele revela aos pequeninos. Revela aos pequeninos porque os pequeninos eles estão mais abertos a não só buscar entender o mistério, mas principalmente em viver o mistério. Os pequeninos são aqueles que acolhem com o coração aberto para que realmente Deus possa habitar. Os pequeninos são aqueles que, sem preconceitos, acolhem a verdade de Deus, mesmo não entendendo-a completamente, mas a coloca em prática numa obra de correspondência do amor de Deus, onde essa correspondência é sim uma experiência viva daquilo que é a experiência de fé desse povo, desses pequeninos com o Pai do céu. Por isso que muitas vezes os sábios e entendidos, aqueles que conhecem muitas coisas, diante do mistério de Deus, eles se veem cada vez mais impotentes. E muitas vezes, por essa impotência, eles deixam de dar um passo decisivo na sua vida, nesse passo de entrega, nesse passo de mergulho no mistério, de permitir ser conduzido no mistério, porque pela soberba e pelo orgulho e pela vaidade não se permitem ser conduzidos, porque querem sempre conduzir. Por isso que Deus, Ele revela aos pequeninos, porque somente os pequeninos, eles são capazes de se permitir ser conduzidos, assim como as crianças que sempre confiam em seus pais e se deixam sempre levar por eles, as crianças que sempre se deixam conduzir e se abandonam totalmente aos braços de seus pais. Essa é a grande experiência de fé que nós precisamos aprender a viver. Essa é a grande experiência de fé e devoção que precisamos aprender a experimentar. Não pela alta teologia, mas sim pela simplicidade. Essa simplicidade que nos faz tocar verdadeiramente aquele que é sim o Senhor da vida. Por isso que Deus, Ele revela quem Ele quer. E essa revelação, ela é sempre uma obra de salvação. Por isso que se o sábio, ele não se rebaixa para tocar o mistério, não faz essa kenosis, descendo da sua sabedoria, da sua inteligência, para tocar a simplicidade do mistério, ele continuará não entendendo a profundidade desse mistério, que não é um dado teórico, mas uma experiência, um dado de experiência de vida. Assim, é muito importante sermos capazes de buscar a sabedoria, sim, mas nunca nos permitir, pela soberba, pelo orgulho, pela vaidade, perder a capacidade de sermos conduzidos ao profundo mistério, porque a nossa razão, ela unicamente concebe dados teóricos que nos ajudam a entender, mas é o nosso coração
que vai nos impulsionando e nos faz experimentar aquilo que está no mais profundo do mistério de Deus. Essa é a grande experiência que Jesus ele quer que a gente faça com Ele, não pela sabedoria e pela inteligência, porque essas são limitadas, apesar de nos dar um entendimento, muitas vezes profundo, daquilo que nós vivemos, mas ela só chega a um certo ponto, onde nós precisamos sempre dar esse voto de confiança, onde nós vamos sempre precisar dar esse passo que está além das nossas forças, que é esse passo de liberdade, onde permitimos com que o próprio Deus nos insira no mistério, onde o próprio Deus nos conduz pela mão e nos mergulha nesse grande mistério que é sim o conhecimento de Deus, que essa experiência viva, essa experiência eficaz da fé, que assim vai nos fazendo viver e experimentar o céu já nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.